Nós celebramos hoje São Barnabé. São Barnabé deveria ser um daqueles santos protetores da família. Porque esse homem que era muito rico, esse homem que renunciou aos bens materiais para seguir Jesus, muito provavelmente ele pertenceu ao grupo dos 72 discípulos. Ele foi chamado apóstolo na igreja, embora não tenha sido apóstolo no sentido restrito do tema, pertencia ao grupo dos 12. Ele foi chamado apóstolo exatamente pela importância daquilo que ele fez, especialmente quanto a Paulo de Tarso. Barnabé, primo de São João, de João Marcos, do evangelista São Marcos, diante da pregação da palavra, deu tudo, despojou-se de tudo e tornou-se um discípulo, principalmente do Espírito Santo. Alguém que deixou-se conduzir pelo Espírito Santo. Atos diz que ele era repleto do Espírito Santo. Esse é o primeiro grande segredo para restaurar uma família, uma comunidade. Nós padres, vocês casados, também solteiros, precisamos ser homens e mulheres repletos. Repletos é socado, plenos do Espírito Santo. Barnabé, sendo pleno do Espírito Santo, era um homem que deixou-se conduzir por ele. E o Espírito Santo leva para a evangelização. E aí que entra o que eu falei que ele deveria ser um dos padroeiros dos casais. Porque quando vai trabalhar na evangelização, diante das dificuldades do ministério, Barnabé se sente fraco. Barnabé se sente impotente. E ele então se recorda do Saulo, aquele judeu convertido ao cristianismo, que não foi bem aceito. É óbvio que não seria mesmo, pois o homem via matando cristão. Mas veja a importância de ajuntar o joio. Barnabé se recordou, opa, onde será que está aquele rapaz? E foi atrás dele, foi a Tarso. E lá o encontrou trabalhando, fabricando tendas. E trouxe Saulo para trabalhar com ele na Antioquia. E passaram a fazer um trabalho apostólico espetacular. Tão espetacular que foi graças ao trabalho de Barnabé e de Paulo que pela primeira vez se chamou os seguidores de Jesus de cristãos. Então, se você quer ser uma família cristã, é preciso que seja uma família seguidora do apostolado de Barnabé. Meus irmãos, no processo de restauração da família, nós precisamos de homens e mulheres restaurados. Uma sociedade inteira restaurada terá que ser consequência de uma família restaurada. Uma família restaurada será consequência de um casal restaurado. O casal restaurado será consequência de um homem e uma mulher restaurados. Então, deixai-vos restaurar pelo Espírito Santo. E o processo de restauração é definido na primeira linha da primeira leitura. Se você observar bem o versículo 21 do capítulo 11 de Atos, parece ter um errinho aí. A ordem dos fatores. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. Não parece um erro? Parece que a princípio deveria ser muitas pessoas se converteram ao Senhor e, como consequência, acreditaram no Evangelho. E ao contrário, repito, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor.
Talvez aqui esteja o segredo pelo qual muitos de nós ainda não sejamos convertidos ao Senhor. Porque antes de se converter ao Senhor, antes de fazer uma experiência pessoal de Jesus como Senhor da minha vida, eu preciso passar por um processo, e lembrem-se do que eu falei ontem à noite, um processo que tem que ser aqui da minha cabeça, da minha decisão, do meu coração. Ontem Jesus dizia que só de olhar para uma mulher e a mulher para um homem, querendo adulterar, a pessoa já cometeu o adultério. E eu dizia, não existe nada de concreto na vida que antes não tenha sido planejado no coração e na cabeça. Pois é o que esse versículo 21 ensina. Antes de se converter, converter é voltar-se para, é olhar para, é encontrar-se com. Antes de um encontro pessoal com Jesus, é preciso que acreditemos no Evangelho. E talvez se perguntasse assim de modo geral para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, vocês acreditam no Evangelho? E com certeza todos, ao menos aqui no Rincão, iriam dizer, acreditamos! Igualzinho renova as promessas do batismo na hora do batizado do filho, e depois, meia hora depois que encheu a cara na festa, não lembra mais que renunciou coisíssima nenhuma. Aí mistura, começa a renunciar a Jesus e aceitar o encardido. Embaralha. Então se perguntasse, você acredita no Evangelho? Todo mundo ia dizer, acreditamos. Ah, que lindo. Só que é mentira. Que Evangelho você acredita? No Evangelho, a boa notícia de Jesus? Ou você acredita no Evangelho do mundão? Dos meios de comunicação? Na prática, é muito fácil falar que acredita com a boca. A boca fala qualquer coisa. Na prática da sua vida, você acredita em qual Evangelho? Na hora de educar o filho, você acredita em qual Evangelho? Na hora de uma desavença conjugal, em qual Evangelho você acredita? No Evangelho de Jesus que diz, é preciso perdoar? Ou no Evangelho da vizinha, ou do vizinho, ou da sogra, ou da televisão, que diz que você tem que fazer justiça? Em qual Evangelho, na prática, no dia a dia? É muito mais fácil pensar assim, ao invés de perguntar se você acredita no Evangelho. As pessoas que moram perto da sua casa, os vizinhos, quando olham para você, descobrem que você acredita em qual Evangelho. E é triste descobrir que a maior parte das famílias acredita no Evangelho do ter. O contrário de Barnabé. Barnabé vendeu tudo e entregou para os apóstolos. Há dois casos nos Atos dos Apóstolos que conta de pessoas que vendeu os seus bens. Uma foi o Barnabé. Vendeu e entregou os bens para os apóstolos, entregou os bens para a igreja e tornou-se nesse apóstolo. E o outro chama-se Ananias. Lembra dele? Lá no capítulo 5 de Atos. Ele e a mulher dele, de comum acordo, foram lá e venderam os bens. E só levaram a metade do dinheiro para a igreja. A outra metade guardaram no bolso. Já casal safado, ordinário. São Pedro falou, ô Ananias, por acaso você era obrigado a vender alguma coisa, Fernando? Você não podia ficar com seus bens? Agora, por que você está mentindo ao Espírito Santo? E aí São Pedro fez uma oração. Padre João Batista, quando era diácono, também tinha esse poder. Agora, como padre, eu não sei se ainda tem. Se tem, hoje eu peço, não me abençoe. Porque é um irmão meu que já morreu um dia, falou para ele. Falei,
Aqui em casa você não vem com bênção, não, é? Porque o Padre João, quando abençoava uma pessoa, num prazo aí de umas 20, 22 horas, a pessoa falecia. Era um dom que tinha, é. Quando ele falava assim, por intercessão das minhas mãos diaconais, podia saber. Ele tinha esse dom tão apurado, que não precisava nem estar perto da pessoa. Ele fazia uma oração na capela, vamos pedir pelo nosso irmão doente, fulano, já sabia. De tarde viu, olha, já foi. Então, o Pedro tinha esse dom do Padre João. O Pedro olhou no Ananias e falou, porque você mentiu ao Espírito Santo, está vendo esses 4 aí? Vão levar você. Morreu. Passou um tempo, chegou a viúva. E o Pedro falou, ô Safira, não é outra coisa que ele falou, não. Que é o que eu comecei a falar, Safira, não, é o nome da mulher. Safira, você está meio, né? É verdade que vocês venderam aí. Ah, essa é. Mas olha só. Deixe de ser idiota. Você está vendo aqueles 4 lá? Está chegando aí, com aquela pá ainda na mão. Acabaram de enterrar o seu marido, vão levar você. E ela... Tuf. Olha, João, deu certinho homenagear você hoje. com esse dom seu. Aliás, se alguém quiser depois de uma bênção, ele vai atender. Enquanto nós tivemos o show da Eliana, hoje eu vou cantar no show. É, meu filho, hoje eu venho cantar aqui de noite. O padre vai atender. E também, se você não quiser dar na cara, põe o bilhetinho, o nome, né? Ele faz a reza lá. Barnabé teve a coragem de dar tudo porque acreditou no Evangelho. Sem esse processo, daqui vocês vejam a importância da evangelização. Daqui você vê a importância da pastoral familiar, das equipes de Nossa Senhora, dos encontros de casais com Cristo. Porque se nós não tivermos casais evangelizados, nós não teremos família evangelizada e nem evangelizadora. E enquanto não tivermos casais evangelizados, não teremos a segunda parte do versículo. Não teremos pessoas que de fato se convertam ao Senhor. E esse é o grande objetivo. Há um capítulo no livro, um que eu falo do apostolado familiar, que cita inclusive o evangelho de hoje e de amanhã. Vou deixar para falar do evangelho mais amanhã. Aonde, com muita clareza, o Espírito Santo nos mostra, só teremos de fato uma sociedade nova, a partir de famílias novas, e famílias novas, a partir de homens e mulheres novos. Mas aqui tem algo muito importante, meus irmãos. O evangelho de terça-feira, essa semana inteira que nós meditamos o sermão das bem-aventuranças, o sermão da felicidade. Vós sois sal da terra. É uma afirmação, é um imperativo categórico. Jesus não disse, vós vos tornareis sal da terra, se vos converterdes, se rezardes, se praticardes a caridade. Ele não fala nada disso. O Papa João Paulo dizia, na Jornada Mundial da Juventude para nós, lá no Canadá, vocês precisam se tornar aquilo que vocês são. E é hora de dizer isso para os casais cristãos, para as famílias cristãs. Está na hora de vocês se tornarem aquilo que vocês são. Porque quem não torna-se aquilo que é, na sua origem, na sua essência, acaba se deformando. E hoje nós temos famílias inteiras deformadas, estraçalhadas pelo encardido. Famílias encardidas,
famílias machucadas, famílias feridas. Por quê? Porque não acreditamos no Evangelho. O Evangelho entra por um ouvido e sai por outro. Mas na prática, se for conferir a sua vida familiar, se for conferir a sua vida econômica com o Evangelho, nós vamos ficar decepcionados. Porque o Evangelho que governa a sua casa é o Evangelho do ter, do poder e do prazer. E aí entra um grande inimigo da família: o consumismo. O consumismo mata. O nome já fala, o consumismo consome. Porque nunca você vai ter dinheiro para comprar tudo que o mundo inventa que você precisa para ser feliz. Nunca. Nunca você vai conseguir comprar tudo. Outro dia uma senhora me procurou porque o marido dela a chamou de desequilibrada. E ela ficou muito chateada com aquilo. Onde se viu o marido falar que ela era desequilibrada? E ela veio atrás de um aval mais abalizado, o meu. E eu falei: por que o seu marido chamou a senhora de desequilibrada? Falou: porque eu gosto muito de sapato. Foi. Mas a senhora gosta dele no pé, né? Ela falou: eu tenho uns 200 pares. Eu falei: e o marido da senhora chamou a senhora de desequilibrada? Chamou. Eu falei: é muito caridoso. A senhora é destrambelhada por completa. A senhora tem uma fixação. Isso é uma doença sexual. A mulher regalou os olhos. Falei: que marido bom. Primeiro por deixar a senhora comprar. É o tipo daquela mulher que o marido, quando vai no shopping, está sempre de mão dadas com ela, sabe? Não larga de jeito nenhum. Que se larga, ela sai fazendo compra e tudo quanto é loja. Pode ver, lugar que você mais vê casal de mãos dadas é no shopping center. O marido vai puxando assim, segura firme. Tem uns que até põe a outra mão dela por baixo e vai batendo assim, a mãozinha. Ela olha na loja, ele: olha lá, bem, olha que bonita. Que eles sabem. Se ele largar da mão dela, o bolso dele é dureza. Se eu quiser passear de mão dada com seu marido, convide-o, vamos ao shopping center. Nunca. Ou você já pensou? Gente, veja se não é um destempero. Para que ela precisa de tanto sapato? Já não anda de 4? Ela só anda de 2? Para que precisa tanto? Deve ter um quartinho na casa dela só para pôr sapato. E para limpar isso tudo, olha que tudo começa. Você já pensou se um deles dá chulé e passa para os outros? 200, não, eu não acreditei. Mas é verdade. E assim tem gente que tem 30 calça, 40 vestido, 50 lingerie. Espero que eu não seja daquela que eu falei hoje. E não está feliz. Tem que trocar a televisão cada vez. Agora eu quero uma com tela plana, agora eu quero uma que é assim, uma assada, uma televisão na cozinha, uma televisão no quarto, uma televisão no corredor, uma televisão no banheiro. Agora eu quero o DVD, agora não é assim. Quando vai ter dinheiro para isso? Isso é igualzinho a história daquela mulher, que o marido morreu, e ela ficou muito chateada, não tinha com quem conversar. Aí um dia via na televisão, Discovery Channel, sobre os animais. Ela falou: eu acho que eu vou arrumar um animalzinho de estimação para mim. Aí saiu, foi num pet shop. É coisa chique, né? Pet shop, loja de bicho. Fala, pet shop, é mais chique. Tem shop center, tem que pet shop assim, que leva aquele cachorrão branco assim para dar banho, né? Aquilo é bacana, eles ficam passando aquele secador no bicho. É bacana. Aí ela foi lá no pet shop, eu queria comprar um animal de estimação. Muito bem. Nós temos aqui esse cachorrinho. Esse cachorrinho é da raça Dachshund.
Ele vive 18 anos, é um cachorro muito limpo, muito educado, mas é uma companhia maravilhosa, quase não solta pelo, não precisa estar dando banho toda semana, basta uma escovada, é um cachorro maravilhoso. Ah, não, cachorro não quero. Cachorro não quer, cachorro mija nos cantos lá. Ah, então nós temos aqui um gatinho. Esse gato angorado, gato solta pelo, dá alergia. Eu tive uma prima minha que tem até asma por causa do gato. O gato não. Então a senhora compra um ferrete. O que é ferrete? Ferrete é esse bichinho aqui que vem nessa redezinha. Ele fica dormindo o dia inteiro. Mas então por que eu quero um bicho para ficar dormindo? Isso eu já tive muitos anos. Agora, já suportei, ele não quer não. Compra então que um curió que canta. Eu não quero. Não achou nenhum. No que ela está saindo, havia um papagaio na beirinha assim da porta. Ela falou, nossa, que papagaio lindo. Isso aí é um papagaio maravilhoso. Isso é importado. Pode ver a neleira no pezinho dele, isso é coisa fina. E fala. Fala. Se fala português, inglês, francês, alguma palavra em alemão, por causa do Papa, ele gosta muito do Papa. É católico. Sim. Carismático, isso é uma beleza. Ele levanta a asinha dele, isso é uma maravilha, esse papagaio. Eu vou levar o papagaio. Quanto custa? Falou, 2.000. 2.000? No papagaio? Ué. Meu filho. Se eu comprar um papagaio de 2.000, meu marido vira no túmulo. Não comprou o papagaio, foi embora. Foi embora, ficou pensativa. O senhor sabe que a mulher, quando põe uma coisa na cabeça, esquece. Se a sua mulher botou uma ideia na cabeça, se ela ainda não executou, é só questão de tempo. Ela está cozinhando o Senhor em banho-maria. Aquela senhora chegou em casa, deitou na cama, mas parecia que o papagaio estava deitado com ela. Ela virava para um lado, virava para o outro, ficava imaginando o papagaio ali, rindo. Não teve dúvida. No outro dia levantou cedo, abriu a gaveta, pegou um cheque, fez um cheque, 2.000 reais. Cruzado, pôs no bolso e foi. Chegou lá, o pet shop não tinha aberto ainda. Que shopping abre mais tarde. Aí ficou esperando. O homem viu ela, já ficou. Tu conhece a senhora, tudo bem? Tudo bem. Vim buscar meu papagaio. Sorte da senhora, hein? Por pouco. Por pouco ontem nós ia vendê-lo. Muito bem, aqui que maravilha o papagaio. Falou, já trouxe o cheque. Mas agora aumentou o preço dele. Deu toda a questão do dólar, o euro subiu. Não, eu já trouxe o cheque aqui. Bom, como a senhora é freguesa antiga, eu vou fazer um desconto para a senhora. A senhora já esteve aqui ontem, já é da família. Então, vou te dar o desconto. A senhora leva por 2.000. Ela levou o papagaio. Chegou em casa, pôs o papagaio lá na sala. No outro dia levantou cedo, entusiasmada, queria ver o papagaio. Bom dia, louro! Falou nada. Ô, Lourinho, mamãe! Hello! Guten Morgen! Como ça va? Aí ela ligou pro dono lá do shopping, do pet shop. Alô? Olha, aqui é a mulher que comprou o papagaio. A senhora, tudo bem? Mais ou menos, porque o papagaio só falou que ele falava inglês, falava francês, espanhol, alemão, no português. Ele não está falando nada. Não. Isso é adaptação. O animal, ele é igual a gente. Ou a gente é igual ao animal, depende. Ele leva um tempo para se adaptar. É a mesma coisa que a senhora chegar no Japão hoje, a senhora já chega falando japonês? Não, a senhora vai ter que esperar um pouco, escutar o sotaque, etc., a palavra. Ele também está assim, só vai conversando com ele, que ele vai se soltando. Papagaio é um bicho muito reservado. Até o bico dele é meio voltado para dentro assim. Então, só toma um pouquinho.
Dia seguinte, bom dia, louro. Parecia até que ele estava com a cabeça mais baixada. Nada. 3 dias depois, nada. Ela ligou pro homem. Falou, olha, eu tô achando que não é adaptação, não. Tô achando que só me vendeu que um bicho que não fala nada. Não, eu tenho até o documento dele aqui, tem gravação dele, foi na televisão, foi tudo, sem papagaio, é um espetáculo. A senhora colocou-o num receptáculo adequado? Que receptáculo? Pus naquela gaiola. Gaiola! A senhora põe um papagaio dessa raça numa gaiola e quem fala? Tranca a senhora numa caixa de isopor que a senhora fala! O papagaio precisa de um residencial citacacildo adaptado. Precisa ser um viveiro de 1,80 m de altura por 1,5 m de diâmetro. O quê? A senhora tem que reproduzir a natureza. Imagine o papagaio, ele está se sentindo ali deprimido, está fechado, trancado ali dentro. Nós tem que ser, E aonde eu encontro essa gaiola? Gaiolona que a senhora tem. Residencial papagaítico. E onde que eu encontro isso? Olha, nós por acaso temos aqui uma promoção e entregamos montado na casa da senhora, revestido em titânio, e o puleiro dele é um puleiro adaptado, é em mogno. Porque, por favor, a senhora não me bote num puleiro de eucalipto, porque o papagaio vai roer, solta uma farpazinha, se entrar na garganta dele, já liquidou com o papagaio. Precisa ser mogno, que é uma madeira firme, dura, inclusive a cor é mais agradável para o papagaio. Nossa, minha filha, papagaio, por isso que a senhora não vê papagaio o tempo todo por aí. E a promoção do senhor está R$800. 800? Bom, já comprei o papagaio mesmo, agora não vou perder o papagaio. O senhor pode mandar entregar com prazer. Tem mais 40 do carreto, mas a gente também, essas coisas, a gente freguês, etc. Pôs aquela armação na sala. Pôs o papagaio lá dentro. O papagaio ficou bonito lá dentro. Segurou no outro dia, ela nervosa, ansiosa. Bom dia, louro! Mamãe, olha que lindo! Parece o centro de evangelização tão grande que a mamãe arrumou para você. Você não se adaptou ao novo rincão, louro? O papagaio, quando não vai com a cara da pessoa também, pode saber. O papagaio é um bicho burro, uma coisa. Ela ligou pro homem. Falou, olha, o papagaio não quer falar. Só colocou ele num receptáculo adequado. Coloquei ele no receptáculo. Por não compramos aí um trambolho que está aqui dentro da minha casa? É verdade. É que é muito freguês. Deve ter muito freguês mesmo que compra papagaio do senhor. Só colocou ele no receptáculo. Tá aqui, ó, o receptáculo está aqui na minha frente. Já não sei como é que eu não chutei esse receptáculo. A senhora colocou dentro do receptáculo a balança. Balança? Isso aqui é papagaio ou é play center? Ah, minha senhora, se não tiver balança, papagaio não fala. Porque a balança, quando o papagaio juntar na balança, ele vai para frente, ele vai para trás, o vento entra por debaixo do peito dele, sobe na faringe, aquilo vai lubrificando as suas cordas vocálicas e ele então começa a dialogar com a pessoa. Agora, por favor, tem que ser uma balança apropriada. A senhora já sabe que a madeira própria é mogno e que em cima deve ter uma rondana muito bem lubrificada. Não pode pôr esses rolimãozinhos, não. Se não for uma rondana lubrificada, se for uma coisa que faz barulho, na hora que ele ir voltar, ele começará a reproduzir aquele barulho, dialogar com o barulho. Então, a senhora vai fazer um crime contra um papagaio dessa espécie. Então, sabe, e aonde que eu acho essa rondana? Nós temos aqui, na nossa loja, R$200 para entregar em casa. Manda. Pôs a rondana lá dentro. Ficou bonito o papagaio, foi lá. E ficou... Dia seguinte, bonjour!
fala com a mamãe, louro. Mamãe comprou você, mamãe, quer conversar com você. Vem cá, catapia aí na cabecinha, vem cá, Lourinho, vem cá, vem cá, Lourinho, vem cá. Meu Deus do céu. Alô? O papagaio não quer... E aqui? Eu já meti aqui a rondana dentro da gaiolona, e o bicho, parece que o bicho é mudo. Não, vamos com calma. A senhora botou o residencial papagaídico, dentro dele pôs a rondana, né? E a escada. Escada? Ele não tem asa, não? Que escada? Se o papagaio é aleijado, precisa de escada para quê? A escada é importantíssima, que reproduz os galhos da árvore. Então ele começa a subir no degrauzinho da escada, pensa que é o galho de uma árvore, dali ele dá um impulso e pula para o balanço, ele vai balançando, a ventilação vem na sua faringe, aquilo refrigera e aí ele começa, ele fala com a senhora com tranquilidade. Então. O senhor deve ter em promoção aí a escada. Sim, estou vendo que a senhora já está se tornando especialista em papagaio. Porque essa escada, a exemplo da rondana, ela deve ser revestida em titânio, que é um material mais leve, não vai fazer tanto barulho, e também o papagaio não tem perigo de juntar zinabre ali naquele negócio, porque o zinabre na faringe de um papagaio, minha senhora, faz um mal que a senhora não imagina. Eu imagino, sim, a senhora me manda aí que eu já pago. Pôs a escada, o papagaio subia na escada. E gostou, subia rápido. E da escada ele pulava no balanço. Vai falar. Dia seguinte, bom dia, louro. Papagaio, ingrato. Eu não comprei pra você essa porcaria dessa escada. Comprei essa gaiolona, esse trambolho dentro da minha casa. Comprei tudo. Presta atenção, estou falando com você, louro. Está parecendo falecido. O papagaio não quer falar, mas não é possível. Vamos recapitular. Aqui recapitular que nada, o senhor já sabe tudo que eu pus, o senhor já tem na minha conta aí. O senhor já tem meu endereço aí, é só olhar. Eu já pus a porcaria da gaiola, eu já pus a escada, eu já pus balanço. O que está faltando ainda agora? Está faltando espelho. Isso é papagaio ou é papagaia? Espelho? Claro, minha filha. A senhora comprou o papagaio, não é porque a senhora queria ter alguém para conversar? O papagaio também. Como é que o papagaio vai falar sozinho? Agora, por favor, a senhora compra o espelho correto. Porque se a senhora comprar um espelho côncavo ou convexo, aí que ele não fala. Porque se for côncavo, ele vai olhar no espelho e vai ver ele pequenininho. Ele achará que ele é um periquito. Ele não fala com o periquito mais de jeito, meu amigo. E se for convexo, ele vai deturpar, vai ver ele maior, com arara, então aí que é bobagem. Precisa ser um espelho ovalado corretamente, com a moldura em titânio para não oferecer nenhum risco para a garganta do papagaio, e que reflita exatamente como ele é. Porque então, ele sobe na escada, quando ele começar a pular no balanço, ele vai olhar ele no espelho, ele não sabe que é ele pensa que ele é outro, ele fala com o outro que é ele mesmo, responde para ele, os dois começam a não dialogar, daqui a pouco já chega, eles estão conversando, ó. Nossa, é assim. Falei, é assim. Falei, gente, eu não fazia ideia que o papagaio era um bicho tão... É raro. Manda o espelho, já manda a conta. Eu já vou mandar um cheque em branco para o senhor vai somando aí. Dia seguinte, 5 horas da manhã, ela acorda. Ela escuta uma vozinha falando na sala. Ela calçou logo aquele chinelo, aquele pufão assim de cabeça de urso. Pôs o pinhuar, não sei para quê aqui, né? E foi correndo, ansiosa, feito uma criança que vai ver o seu brinquedo falar. E chegou a tempo de ouvir o papagaio falando as suas últimas palavras. Papagaio deitado de costa, asinha posta, morreu.
Aquela mulher entrou em desespero. Ela ligou para o celular da casa do homem. E chorava, né? E que vai fazer do papagaio? Assim, o senhor sabe disso que eu estou falando. Eu estou só representando, né? Lembra quando ela ligou e disse, mas eu não estou entendendo, que não vai entender mesmo. Que eu tenho que entender, homem só entende a hora que quer que o papagaio morreu. O que o senhor está falando? Morreu. Morreu o papagaio. Que era muito. Mas não é possível. O papagaio morreu. Isso aqui deitado. Está morto. Minha Nossa Senhora. Veio falecer o papagaio. E ele morreu sem falar nada. Não, ele falou. Deu tempo de eu ouvir a última frase dele. E o que ele dizia? Não, ele só perguntava assim, naquela loja, não vende comida? Na loja. Comida. O louro quer comer. Que pena. Preocupado com a gaiola, preocupado com a escada, preocupado com o balanço, preocupada com o espelho, esqueceu de algo muito simples: comida. Meus irmãos, a história desse papagaio eu inventei baseada na sua vida, na vida da sua família. Esse papagaio é o seu filho, é o seu pai, a sua mãe, o seu marido e a sua mulher. Porque hoje, a grande preocupação da família são 4. Gaiola, escada, balanço e espelho. Mas o essencial, a comida do amor, do carinho, da ternura, do respeito, isso fica de lado. A primeira coisa que a família mais quer fazer é ter uma gaiola maior do que as outras, um apartamento enorme. Quantas famílias brigam a vida inteira para ter uma casa enorme e hoje estão vivendo a síndrome da casa vazia, porque fizeram uma casa tão grande, tão cheia, e hoje estão vazia porque não tem ninguém. Talvez você esteja gastando o seu melhor na construção da sua gaiola. Não vale a pena. Êxito profissional, êxito social não compensa o fracasso de uma família. O que adianta ter uma casa, uma mansão, um apartamento maravilhoso? Quantas pessoas têm apartamentos de milhões de reais, mas não tem com quem conversar, não tem carinho, não tem ternura, está perdida. Ah, mas não é só a gaiola, precisa da escada. A escada é o poder, é o subir na vida. Eu nunca estou satisfeito, eu agora quero ser mais. Eu estou na minha carreira, eu estou ascendendo na minha carreira. Agora eu já sou chefe de setor, agora eu já sou chefe de seção, agora eu já sou gerente, agora eu já sou isso. E eu estou subindo. E isso é importante porque isso me dá status. Eu quero chegar lá no topo da escada. Não interessa se os degraus usados foi a dignidade do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe, a falta de diálogo, não interessa. Interessa que eu preciso subir. Eu preciso estar lá no topo. Até porque eu jurei para mim mesmo que eu ia chegar lá em cima. Até porque era um sonho do meu pai que eu não passasse por tudo que ele passou. Então eu preciso subir. Mas não adianta só a gaiola. A gaiola tem que estar mobiliada. A gaiola tem que estar no conforto. É o conforto do balanço. Eu quero ter o meu sossego. Eu quero ter a minha poltrona predileta, aonde ninguém senta, ninguém pode brincar. Eu quero meu quarto, eu quero agora ter uma cama daquela enorme. Agora eu quero ter um colchão king, que para subir no colchão precisa de uma escada de rolante assim,
uma cadeira de roda daquela automática, não bota, joga a pessoa lá dentro. Eu quero agora aquele colchão refrigerado, com ar-condicionado, no calor ele refria e no frio ele esquenta. Eu quero isso agora, eu quero aquilo. Eu quero descanso, eu quero sossego, eu quero ir para a praia, eu quero ir para não sei aonde, eu quero balanço. Eu preciso de balanço, porque eu estou cansando muito para subir nessa escada, porque não foi fácil construir esse gaiolão. E isso não basta. Porque se constrói essa gaiola, essa escada e esse balanço é por causa do espelho. É porque a sociedade vive na hipocrisia. As pessoas não amam a gente, não. Já escrevi sobre isso. As pessoas amam a imagem que tem da gente. Ninguém nos ama. Vocês pensam que as pessoas me amam? As pessoas amam a imagem que tem, que acham que tem de mim. Acham. As pessoas não me amam, as pessoas se amam em mim ou em você. Deixa de ser bobo. Mas nós precisamos da aparência. Nós precisamos do aplauso. Nós precisamos do espelho. Vivemos na sociedade do espelho. Quantas famílias hoje vivem atrás desse espelho? Há começado a operação de silicone, cirurgia plástica, isso e mais aquilo, a mudança do corpo, e nunca está satisfeito. E o que é triste? Na hora que tudo isso está pronto, você vê o papagaio, e ali ele é seu marido, é sua mulher, ou é o seu filho. Repetindo, não tem comida. Olha para uma pessoa deprimida, se não é esse papagaio caído no fundo da gaiola. Pessoa que só repete a mesma coisa. Eu tenho uma filha lá em casa, tadinho. Ela tem uns 45, 50 anos. Vive repetindo a mesma coisa. Cabeça esclerosou, anda a hora. Que tristeza. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas estão feitas esse papagaio caído lá no fundo da gaiola, uma gaiola imensa, um balanço maravilhoso, tudo do bom e do melhor, aquela mesa farta do café da manhã, com frutas, com isso, com aquilo, mas não tem gente para sentar e comer, porque naquela loja não vende comida. Pode ser até que aquele carro do ano lhe dê status, mas não preenche o vazio do seu coração. Por isso é preciso acreditar no Evangelho para se converter ao Senhor. Enquanto não dermos esse passo de acreditar de fato que o Evangelho é a boa notícia, a boa palavra, a palavra de Deus a respeito da nossa vida, da nossa história, nós não nos converteremos ao Senhor. E aí é triste demais, meus irmãos. Porque quem não se converte ao Senhor, converte-se a si mesmo. Quem não se converte ao Senhor, quem não se preenche por dentro, precisa de muita coisa por fora. A história da mulher lá dos 200 sapatos, 200 pares de sapato. Quando a pessoa é muito vazia interiormente, ela precisa de muita coisa por fora. Ela põe a segurança dela na marca da roupa, no ter, no poder, no balanço, na escada, no espelho, no tamanho da sua gaiola. Tenta se afirmar, mas no coração da pessoa é o papagaio que não fala. E a pessoa está tão preocupada em saber por que ele não fala, que não tem a delicadeza de olhar no fundo da gaiola se falta água, se falta comida. Sabe o que seu filho precisa? O essencial. Uma roupa, se você não puder dar para o seu filho, um dia ele compra. Herança, eu já disse várias vezes, pai nenhum devia deixar herança para filho nenhum. Eu sou contra a herança. Porque se o filho é um mau filho, ele não merece. E se for bom, não precisa. Então, não devia deixar. A grande herança é aquilo que você não pode delegar. Amanhã de manhã nós vamos falar sobre isso. As funções delegadas na família. Tudo é delegado. Paga para alguém realizar, paga para alguém fazer. Por isso, esse desespero com o econômico. E que eu fico impressionado, mas cada vez mais as pessoas se desesperam pelo econômico. E não é só um fenômeno aqui do Brasil, não. Quando eu vou pregar retiro
fora do Brasil, Estados Unidos, Japão, países europeus, o problema das pessoas é o mesmo. Porque a pessoa agora está ganhando $40 mil por período de 2 ou 3 meses de trabalho. Mas acha pouco porque tem um parente dela que faz a mesma coisa e ganha $50 mil. E ela quer ganhar $50 mil porque ela quer um dia voltar para o Brasil. Não vai adiantar, porque o Brasil que ela quer voltar não existe mais. Tudo muda. As cidades hoje em um mês mudam completamente, as pessoas mudam. Aí vive um saudosismo, e vai se prendendo, e vai se prendendo. E aí a família vai, afundando, porque não tem diálogo. O marido tem que sair de madrugada para trabalhar, a mulher tem que sair de madrugada para arrumar lá um carro que faz limpeza nas casas e trabalha, e aí ela tem que trabalhar em 4, 5, 6 casas por dia para juntar o dinheiro, e o marido também chega cansado, mas não tem importância, porque nós estamos fazendo a nossa gaiola, nós estamos comprando a nossa escada, nós estamos comprando o balanço, nós estamos preocupados com o espelho. E aí descobre depois que o filho tem mais afinidade com a babá. O filho chama a babá de mãe. Tem filho que a hora que a empregada precisa ir embora e passa para o colo da mãe e fica chorando. Porque ele não se acostumou com a mãe, não tem cheiro da mãe. Ele não tem cheiro do pai. Não sei, padre, porque quando eu falo com meu filho ele chora. Claro, ele nunca ouviu sua voz. É novidade para ele. Porque quando a senhora estava grávida, o marido não vinha lá passar a mão e conversar. A voz do seu marido é estranha para a criança. E não tem botão que resolve isso. Está acostumado lá na fábrica, aperta um botão, aperta outro botão, resolve. Aperta um botão, a secretária vem. Aperta um botão. Amor não vem por botão. Amor é conquista. É cultivo. É devagarinho. Amor não é uma caminhada progressiva. Amor é oscilante. Tem dia que a gente ama mais, tem dia que a gente não ama nada, tem dia que você está ótimo, tem dia que você está péssimo. Por isso que eu preciso da família. Família é o lugar onde eu posso mostrar quem eu sou, onde eu posso tirar minhas máscaras, aonde eu posso chorar os meus fracassos. Já fiz essa pergunta e a repito agora dentro da Santa Missa. Diante de quem você demonstra os seus fracassos? Você os tem. E não adianta ficar fingindo, porque vai chegar uma hora que o papagaio morre. Quem é o papagaio na sua casa? Talvez seja você. Quanto tempo faz que você não senta com seu filho e tem uma conversa com ele? Um diálogo. Meu Deus, família que não se conhece. Há pais que, se você perguntar qual é o time que o filho torce, ele não sabe. Porque eu, por exemplo, torcia para o Vasco da Gama por causa do papai. Depois que papai morreu, eu nunca mais me interessei nem de ler uma linha sobre o time no jornal. Nunca mais. Pois eu não entendo nada mesmo, era por causa dele. Tem pai que não sabe o time que o filho torce. Tem pai, pior, mãe, que não sabe qual é o prato predileto do seu filho. Faz muito tempo que ela não faz comida para o filho. Tudo no micro-ondas. Já, porque tem que trabalhar, tem que arrumar dinheiro, porque eu tenho que dar um futuro para o meu filho, tem que pagar a escola, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tá. Então eu compro tudo no micro-ondas, inclusive meu filho tem 4 anos de idade, uma belezinha. Ele já sabe, vai lá, já tira na geladeira, põe, aperta lá, ele mesmo esquenta a comidinha, uma belezinha. Quando eu chego, já vai para a escola. Eu tenho filho com 5, 6 anos que eu não preciso chamar para ir na escola, ele vai sozinho, belezinha. Ótimo. Só que não é seu filho mais. Não tem seu cheiro mais. Você se aposentou. Era a grande hora de você saborear o ranho do seu neto. E você não tem o cheiro do seu neto. Porque você entrou naquele esquema, mesmo agora aposentado, não está satisfeito ainda, precisa arrumar um outro emprego. Porque precisa melhorar a gaiola. Precisa de um balanço hidramático, que balança sozinho, você não precisa dar galeio.
Agora, além da escada, você precisa de um elevadorzinho do lado para subir o degrau. Precisa de um espelho. Agora precisa de espelho nas laterais todas, no teto, embaixo, não sei mais aonde. Nunca estará satisfeito. Que pena que você não sabe o cheiro que tem seu neto. Não sabe o cheiro que tem sua neta. Não soube o cheiro que tem seu filho. Ele é bem sucedido socialmente. Ele é até importante na sociedade. Mas na verdade você não é nada para ele. Nada. Isso é triste. Pois é isso que o encardito está fazendo. Destruindo, estraçalhando as nossas famílias. Em nome de um progresso material. Em nome de uma segurança. Em nome do bem-estar. Quanta gente hoje, antes do nome, tem que botar os títulos que tem. Quanta gente hoje que senta no seu computador, no seu laptop, e faz o seu currículo vitae e enche 10, 15 folhas, só com os cursos que já fez, de bacharelado, doutorado, MBA, curso disso, curso daquilo. Eu quero o curso que ensine a gente a ser gente. Esse curso existe. Um final de semana como esse. Só que não lhe dá diploma. E sabe por que não dá diploma? Porque nós não queremos tirar o prazer de Deus. Ele quer entregar esse diploma um dia para você. Coloque seu coração no coração de Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, sobre esse altar nós colocamos nessa tarde o coração, a vida, a história de cada um desses meus irmãos e dessas minhas irmãs. Pai Santo, em nome de Jesus suplicamos que o bálsamo do Espírito Santo agora seja derramado nesses corações feridos e machucados, pela busca do ter, do poder, do prazer, da gaiola, da escada, do balanço, do espelho. Quantos aqui hoje, Pai, tem esse coração machucado e ferido? Porque até buscou inconscientemente preencher os vazios da sua vida. Até pensou em dar de fato o melhor para o filho, a filha, o marido, a mulher. Mas hoje está com o coração ferido e machucado, Pai. Porque o melhor que um pai pode dar é dar-se a si mesmo. O melhor que uma mãe pode dar ao seu filho é o seu coração, é dar-se a si mesmo. O maior presente que um marido poderia dar para a sua mulher e a mulher para o seu homem, o seu marido, é dar-se, dar a si mesmo, dar o seu ouvido, dar o seu ombro amigo, dar o seu coração. E como essa pessoa hoje está com esse coração ferido e machucado, estraçalhado por tudo aquilo que perdeu e acabou também se perdendo, hoje não pode dar-se, porque não se possui. Pai Santo, por intercessão de São Barnabé, que teve a coragem de dar tudo, de despojar-se de tudo, que teve a coragem de ir buscar Saulo, que era esse homem cheio do Espírito Santo. Hoje eu peço, plenifique esses meus irmãos e estas minhas irmãs com a efusão do Espírito Santo, para que, repletos do Espírito, feito Barnabé, acreditem no Evangelho e se converta ao Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo.